As mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional na reforma trabalhista já estão em vigor, mas o assunto é polêmico. Por ora, o que está decidido é que sindicatos e empresas poderão negociar diversos pontos do contrato de trabalho. O acordo entre funcionário e patrão deverá prevalecer sobre a lei em casos de definição de horas extras ou troca de feriados. Mas os direitos essenciais do trabalhador estão assegurados, como a garantia de pagamento do salário mínimo, 13º e FGTS. O recolhimento do imposto sindical, que equivale a um dia de trabalho por ano, passa a ser voluntário e não mais obrigatório. O fim do tributo valerá, a partir de 2018, para sindicatos patronais e de trabalhadores. As férias poderão ser parceladas em até 3 períodos. O maior deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos, e cada um dos outros 2 períodos deverão ter, no mínimo, 5 dias corridos. Além disso, as férias não poderão começar 2 dias antes de um feriado, nem no mesmo dia de um descanso remunerado, como sábado e domingo. Com a reforma, existe agora a possibilidade de jornada de trabalho diária de 12 horas, mas, para ela ser feita, é preciso que patrão e empregado entrem em acordo previamente. Se o empregado trabalhar 12 horas, deve folgar 36 horas ininterruptas logo depois, e a jornada semanal não deve ultrapassar 44 horas. As novas regras também permitem intervalo de almoço com menos de 1 hora. Quem cumpre mais de 6 horas de trabalho por dia deve ter, no mínimo, 30 minutos para almoçar. Para que o momento da refeição seja menor do que meia hora, o trabalhador deve entrar mais tarde ou sair mais cedo do emprego. A reforma também prevê a existência do trabalho intermitente. São os casos de funcionários sem horários fixos, que prestam serviços com interrupções de turno e ganham de acordo com as horas trabalhadas. Para prestar serviço dessa forma, o empregado deve ser convocado com, no mínimo, 5 dias de antecedência da data em que deve desempenhar suas funções. O trabalho é intermitente, mas os direitos não. Quem trabalha assim também tem as férias proporcionais, FGTS, INSS e 13º salário garantidos. Empresas em locais de difícil acesso ou que não são atendidas pelo sistema público de transporte ficam desobrigadas de pagar pelo tempo em que o funcionário está se deslocando de casa para o trabalho. Antes previsto apenas em negociações coletivas envolvendo sindicatos, o banco de horas passa a ser acordado diretamente entre patrão e funcionário. A compensação das horas trabalhadas a mais deve ocorrer em até 6 meses, ou o trabalhador será obrigado a pagá-las como horas extras, com um adicional de 50%. O trabalho à distância, ou home office, também foi regulamentado na reforma trabalhista. A função deverá ser detalhada em contrato de trabalho, com descrição das atividades a serem desempenhadas e dos gastos relacionados, como internet e energia elétrica. A reforma contempla a lei da terceirização, sancionada em março. A nova legislação proíbe que um funcionário com carteira assinada seja demitido e recontratado em período inferior a 18 meses, como uma pessoa jurídica ou terceirizado. Agora existe no país um mecanismo chamado demissão consensual. É um acordo mútuo, no qual patrão e funcionário decidem quando e em que termos encerrarão o contrato. Nesse caso, o aviso prévio pode ficar restrito a 15 dias. No entanto, o empregado perde o direito ao seguro-desemprego. A partir de agora, o funcionário que ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho e perder, deverá arcar com os custos do processo. Esse valor pode variar de 5% a 15% da liquidação da sentença. O trabalho de grávidas em locais considerados com insalubridade de grau máximo continua proibido, mas a nova legislação aprovada pelo Congresso flexibilizou as atividades de gestantes em locais com insalubridades em graus médio ou mínimo. O governo já deu sinais de que mudará a norma, proibindo que grávidas atuem em lugares com qualquer tipo de insalubridade. As atividades só serão permitidas se a gestante apresentar atestado médico, liberando-a para atuar em locais com insalubridade considerada média ou mínima. Para as lactantes, será preciso apresentar atestado médico para ver o afastamento de qualquer tipo de atividade insalubre. Um acordo entre empresa e funcionário poderá estabelecer em que dia a folga de um feriado será tirada. Agora, o descanso poderá ser remanejado para outro dia ou até mesmo outro mês. O governo determinou que os danos extrapatrimoniais, morais, estéticos ou existenciais, por exemplo, passam a ter um valor máximo de 50 vezes o salário da vítima. O governo, porém, pretende fixar as indenizações e até 50 vezes o valor limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, que equivale a aproximadamente R$ 5.500. Quanto mais grave o caso, maior a indenização a ser paga por quem cometeu a infração. Curtiu? Não curtiu? Aproveita e compartilha aí com o pessoal.